Vamos lá, tu já comprou um template e depois não fazia ideia como configurar ele exatamente? Cara, isso é um problema muito comum e normalmente esses templates, muito deles não foram construídos e pensados em editar em si. E eu consegui resolver isso, através de um dos meus frameworks, que é um vídeo que eu já criei aqui no canal, onde através do banco de dados e dos JSONs, a gente consegue ter uma documentação tão rica do framework não, do projeto que a gente consegue fazer perguntas para o projeto, isso mesmo. No meu framework, no final gera um prompt de manhã onde tu pode fazer perguntas e conversar com o teu projeto. E eu alinhei isso à forma como eu organizo o meu template. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um dos meus templates, e é um template conversacional, e como eu uso ele para em tempo recorde, vamos dizer assim, essa automação que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vendi ela por mais de R$ 2.000 já para múltiplos clientes. E ela é muito simples de ser configurada por um motivo que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vocês vão ficar de boca aberta no motivo. E o problema não é o template, o problema é que 99% deles não são feitos para serem configurados, eles são caixas pretas. Cara, se tu quer buscando aqui configuração de templates que não sejam de IA, que aqui a ideia é realmente eu mostrar um template de IA, tu já pode sair desse vídeo, mas se tu quer aprender a configurar templates de IA realmente complexos e que realmente resolvem problemas no mundo real, continua comigo nesse vídeo. Uh, os templates, normalmente, que tu pega na internet são caixas pretas, porque eles não vêm com manual de instrução. Tu não sabe exatamente como editar, aonde tu tem que mexer, se ele tem um banco de dados previamente, como tu configura ele, é só conectar o Supabase. E isso faz tu. Eu já conversei com algumas pessoas e eu mesmo já tive essa experiência de baixar um template e desistir de editar ele no final, porque passei horas ali para entender o template e quando eu fui editar ele, ele nem resolvia realmente meu problema. E daí o que acontece? Tu compra o template achando que ele vai resolver o teu problema, tu volta para os processos manuais, continua com leads perdidos, o teu template não está funcionando, tu não está fazendo atendimento 24 horas por dia, e isso é bem triste. Mas vamos lá, eu vou mostrar como eu criei uma automação que ela é facilmente replicável, porque ela tem uma lógica de negócio muito simples que eu vou desenvolver e vou mostrar aqui para vocês até o final desse vídeo aqui. Cara, quando a gente cria uma automação, a gente precisa se ligar em uma coisa muito importante, que é as credenciais e o banco de dados. Isso aqui é 80% da automação, e se tu está criando um template para ser replicável, tu precisa fazer esse banco de dados ser o mais adaptável para o mais quantidade de negócios possíveis. Só que isso não é possível. Por isso, da criação, da documentação do template. Quando tu vai mexer num template, tu precisa ter uma documentação densa, porque mesmo tendo uma lógica de negócio dentro do template que faz total a diferença, cara, a lógica do template que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar a edição e vocês vão ver como é simples editar templates dessa forma. É um funcionamento assim, ó, tem um orquestrador, e esse orquestrador passa para vários especialistas. E funciona dessa forma aqui, ó. A estrutura é um orquestrador, e esse orquestrador ele tem múltiplos especialistas, e cada especialista tem tools separadas. E o que essas tools fazem para facilitar a edição e realmente pegar um template, esse template que foi inicialmente feito para uma clínica de nutrição, mas ele já foi adaptado para múltiplos negócios, desde fisioterapia, estética, e hoje aqui eu vou mostrar para vocês uma adaptação para uma locadora de carro, para vocês verem que não tem nada a ver. Claro que para fazer uma adaptação completa para uma locadora de carro, precisaria de algumas modificações, não seriam só
modificações simplórias no System Messaging dos agentes, mas com um agente como esse aqui, onde tem o processo de agendamento já interno nele, o processo de Knowledge, que é base de conhecimento já interno nele, um processo de confirmação de agendamento, um processo de follow-up para clientes que pararam de responder. Tudo isso já tem pronto nesse template e a maioria dos negócios precisam exatamente dessas coisas. Fora que aqui eu estou mostrando para vocês a parte da orquestração, mas também tem a forma do tratamento de dados. Cara, que eu nem vou mostrar aqui para vocês, que eu acredito que quem está assistindo esse vídeo aqui entende como é mecânico essa parte, que é realmente... Isso, o template é mais do que suficiente. Se tiver um template pronto aí para recebimento e envio de mensagens pela Evolution, pelo WhatsApp oficial, pelo Telegram, inclusive eu estou fazendo os testes aqui no Telegram, eu integrei o Telegram, esse template aqui, para mostrar para vocês realmente ele funcionando, e é muito simples. A base do template, ele já tem toda uma ideia aqui dos dados que chegam no orquestrador, e o que a gente vai modificar para o template fazer exatamente o que a gente quer são os System Messages. Por quê? Porque modificando o System Messaging do orquestrador, que é quem vai escolher o especialista que vai ser chamado. Tu entende que a gente pode mudar a personalidade, mudar a forma de atendimento do especialista apenas mexendo no System Messaging dele? Então pensa aqui comigo, agora eu carrego todos os System Messages numa visualização de IDE, tipo cursor, tray, que se tu trabalha ou tá pensando em trabalhar com N8N de forma profissional, tu vai ter que usar um VS Code, tu vai ter que usar um tray, porque é só dessa forma que a gente consegue organizar projetos realmente grandes, projetos realmente complexos, para ter uma visão geral deles e conseguir fazer modificações de forma assertiva. Cara, peguei esse template aqui, fiz toda a documentação. Eu vou continuar aqui, eu vou dar uma pausa aqui e vou continuar lá dentro do tray para mostrar para vocês o que eu fiz para editar esse template. Vamos lá, galera. Abri o template aqui no tray. Deixa eu fechar tudo que tem aberto aqui. Abri o template aqui no tray. Esse template aqui ele já tinha o JSON e o banco de dados aqui e a documentação já tinha feito. Se vocês querem entender qual é o meu processo de documentação, onde eu crio a visão geral do negócio, banco de dados do negócio e os workflows em formato MD, explicando exatamente o que é aquele negócio, crio o prompt da IA, que é a IA que eu criei para me guiar para todas as modificações que eu fiz nesse projeto. Ela recebe como contexto todos os workflows e o index.md para fazer as modificações que ela vai fazer. E, primeiramente, esse aqui foi uma modificação totalmente para fins educacionais, para mostrar para vocês a facilidade de mexer e editar e personalizar um template como esse aqui num sistema multiagente, onde cada agente ele é especializado por alguma parte do processo, um agente especialista no agendamento, outro agente especialista em venda, outro agente especialista em confirmação de agendamento, e eles têm essa modularidade, o que torna a edição deles muito mais simples. E eu quero mostrar para vocês aqui como eu fiz a edição. Primeiramente, eu abri a documentação aqui e expliquei para ele que eu estava querendo replicar esse projeto e fazer modificações no banco de dados. Então, ele gerou essa documentação aqui, ó. Aqui, ó, projeto aluguel de carros. Mudei completamente a ideia. Imagina, saiu de um projeto de nutrição para um projeto de aluguel de carros. E eu pedi para ele adaptar o banco de dados para uma empresa de aluguel de carros, mas mantendo toda a ideia inicial do funcionamento do fluxo para precisar fazer o mínimo de adaptação possível para o fluxo funcionar. E ele criou aqui todas as tabelas. Claro que eu podia simplesmente ter pegado aqui a tabela existente e ter copiado, mas como o projeto aqui que eu estou mostrando para vocês é de uma empresa de aluguel de carros, vai ter algumas tabelas que não são nativas, que vão precisar ser adicionadas. Olha o que eu falei aqui, ó, tabela de Knowledge Base,
tabela de conversation, tabela de user. Essas aqui são as tabelas, vamos dizer, base para o sistema funcionar. E o que ele criou? Ele criou uma tabela de veículos, que aqui seriam cadastrados todos os veículos dessa empresa de aluguel de carros, uma tabela de rentals para administrar os carros que estão alugados, rental document para pegar a documentação. Isso aqui tudo eu nem pensei. Eu só falei para ele que eu queria criar e ele pensou em tudo isso, a IA no caso, né? E a tabela de appointments, que ela está sendo reaproveitada aqui. Claro que para uma empresa de aluguel de carros não faz sentido usar o Google Calendar, mas eu quero mostrar aqui a facilidade de fazer adaptações. Ele mudou aqui, ó, o appointment type mudou para retirada, entrega, vistoria e documentação, que é completamente diferente do que esse template inicial nasceu para ser feito. E eu simplesmente executei essa tabela lá no meu Supabase e pedi para ele começar a fazer as modificações que eu queria. Aqui, ó, eu troquei um pouco de ideia com ele sobre as tabelas. Ele não tinha enviado de primeiro da forma que eu queria receber. E eu pedi para ele também analisar o JSON, que ele não tinha pegado todos os system messages e colocado numa pasta, como ele fez aqui. Ó. Aqui tem todos os systems, do orquestrador, especialistas e workflow auxiliares. Depois que eu fiz isso, deixa eu mostrar aqui. Aqui ainda estava sobre o banco de dados. Aqui, ó, pedi para ele organizar as pastas para ficar mais fácil de organizar. Aqui nesse momento eu pedi para ele criar essa pasta aqui. Isso, foi nesse momento aqui que eu pedi para ele criar as pastas. Vamos lá que eu quero chegar na última etapa aqui, que é a etapa aí. Aqui, cara, um pouco foi vou usar essa palavra lerdeza minha, tá? Por isso que foi muitos prompts aqui até chegar aqui, mas literalmente peguei o template, executei o banco de dados, criei lá no Supabase, vi se realmente vou precisar fazer modificações, porque essa estrutura base aqui ela funciona para quase qualquer empresa de atendimento de venda de serviço. Só vai precisar ser adaptado, e eu trouxe esse exemplo aqui da minha adaptação para um projeto de aluguel de carros para mostrar como é flexível e como tipo um projeto aqui que demoraria semanas para ser realizado com base em um template inicial, teria que só adicionar algumas tools em alguns agentes, organizar como funcionaria a orquestração, adicionar algumas regras, mas o que realmente seria modificado, e é o que eu acho que eu tô com dificuldade de transmitir para vocês, é recebi o template, configurei o banco de dados, configurei as credenciais, tudo isso quando tu começa um projeto novo ou quando tu começa qualquer fluxo, isso tudo já é previamente tu tem que fazer. Mas o pulo do gato aqui é que esse template tu só vai modificar o prompt das IAs dentro da orquestra. Essa é a única edição que tu vai precisar fazer. E tu consegue fazer edição desses prompts tudo em linguagem natural. Olha, eu quero transformar esse sistema de multi-agentes aqui de atendimento de uma empresa de nutrição, de uma empresa de quiropraxia, para uma empresa de aluguel de carros. Eu fui tão longe aqui que eu trouxe o aluguel de carros. E é possível fazer essa adaptação. E isso é um pulo do gato. E para mostrar para vocês o quão bem funciona isso, eu pedi aqui para ele criar o system message de cada agente e eu já comecei a testar. Deixa eu vou finalizar aqui mostrando os especialistas criados, porque mudou, tá? Era outros especialistas. Vou abrir aqui, ó, workflow. Não. Aqui, especialistas. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo.
Orquestrador da locadora, mudou o nome. Recepcionista da locadora, antes era assistente de boas-vindas. Consultor de veículos, antes era assistente de planos. Especialista em reservas, antes era agendador. Suporte geral, continua o mesmo nome. Confirmador de reserva. Ele mudou os nomes para realmente fazer sentido com o nosso sistema de locação. E os prompts ficaram muito bons. Eu já fiz alguns testes e eu quero mostrar aqui para vocês. A ideia aqui desse vídeo é realmente ser algo educacional. E se vocês não conhecem esse tipo de estrutura que eu estou apresentando aqui para vocês, de um orquestrador que orquestra para especialistas, na minha visão, é a melhor estrutura para criar agentes realmente inteligentes dentro do N8N e focado em partes específicas. Porque o problema de tu usar um agente único é, cara, tu vai adicionar muitas tools nele e ele vai acabar com o prompt ficando maior e tu vai precisar de uma IA mais inteligente para conseguir continuar mantendo aquele sistema. E esse sistema aqui de orquestração com múltiplos especialistas, ele tem uma facilidade de manutenção. Eu tenho uma regra lá no meu agendamento que eu preciso mudar. Eu posso ir reto no meu assistente de agendamento, ver se a modificação vai ser feita no próprio system do assistente, que como a gente está fazendo modificações em cada agente de A nessa orquestra, os prompts são muito menores e a gente pode ali realmente numa manutenção periódica adicionar aumentar um pouco o prompt, porque isso não vai ter problema e não vai ter baixa no resultado final daquele agente. E vamos lá, eu quero resumir o que eu trouxe aqui em poucas palavras. Esse sistema multiagente facilita não, ele torna a configuração de um template de agente de atendimento. Lembra que eu falei para vocês? Se tu não quer entender sobre a AI Agent para atendimento, sai do vídeo naquela hora, porque aqui a gente está falando de AI Agent e eu estou apresentando para vocês aqui uma estrutura multiagente inteligente. E como usar templates com essa estrutura vai facilitar muito o teu trabalho. Tu pegou, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo do projeto de aluguel de carros. Esse agente aqui, que é o agente, que é o nosso segundo agente, que é o consultor de veículos, ele precisaria ter uma tool onde ele conseguiria fazer a checagem dos carros que tem em estoque em tempo real. Que ele faria uma integração com o sistema atual da locadora para ver os carros que estão disponíveis. E essa modificação faria, talvez, essa única modificação já seria o bastante para adaptar o sistema inteiro para esse projeto de aluguel de carros. Entendeu? Esse é o nível de facilidade e de modularidade. As pessoas falam muito em modularidade sobre o N8N, mas esse é o tipo de modularidade para facilitar a manutenção e para facilitar a personalização e o reuso de um template. Essa modalidade nessa estrutura aqui é perfeita. E eu não vou falar só bem dessa estrutura aqui para vocês. Cara, essa estrutura é uma estrutura um pouco mais complexa. Ela tem um nível a mais de dificuldade para trabalhar com ela. Não é a estrutura de um agente apenas. É uma estrutura mais fácil de trabalhar. Tu vai perder mais tempo aqui. Realmente, perder mais tempo não, né? Tu vai gastar mais tempo nessa estrutura aqui configurando os prompts, deixando tudo redondinho para ter uma sinergia no atendimento. Tu precisa adicionar regras de negócio nessa estrutura. Tu pode adicionar uma data para o cliente. Isso que eu estou falando aqui já não está nativo nessa estrutura, mas é simples de ser adicionado. Tu pode adicionar data, ele saiu da parte de pré-qualificação, tu é obrigado a passar por uma qualificação no teu sistema, tu consegue adicionar ali um check. Quando ele termina de fazer a qualificação,
o agente que está fazendo a qualificação muda lá no banco de dados, usa uma tool e muda no banco de dados esse ponto específico. E essa eu acho que eu consegui trazer aqui para vocês o que eu queria transmitir. Agora a gente vai voltar lá para a tela e eu vou testar essa mudança aqui desse agente junto com vocês. Vamos lá, eu já mudei aqui o system do orquestrador. A gente vai precisar mudar o Swift também, já que a gente mudou as regras ali de orquestração. Aqui eu já mudei o recepcionista da locadora e o consultor de veículos, e vocês podem ver aqui que eu já estou testando. Mandei algumas mensagens de teste aqui, e esse sistema tem uma coisa bem legal, que se eu mandar para ele delete, ele vai resetar a conversa. E eu vou conseguir começar de novo uma conversa do zero. E agora eu posso mandar um olá. Vamos lá, como eu tô configurando realmente esse template agora aqui. Eu tinha esquecido de configurar esse nó aqui, deu um erro. Então já arrumei ele aqui. E a gente já pode voltar para os testes. Esse é o nó aqui, vamos dizer, o histórico aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Deu mais alguns errinhos, mas normal, quem sabe faz ao vivo. Oi, Diego, eu sou Mariana da Card Premium, estou aqui para te ajudar a encontrar. Isso aqui é a ideia central. Quais veículos você tem disponível? Essa aqui, a ideia central realmente é que tu tá dando a personalidade ali para IA em si. Olha só, ela tem um nome, ela é da Car Range Premium, tudo pelo prompt. E eu não parei um segundo para pensar no prompt, porque o prompt foi totalmente feito com linguagem natural, ali por meio da IDE, que é o que eu falei para vocês. Se vocês estão se profissionalizando, ou mesmo você que é empreendedor e quer começar a mexer com automação, fazer automações para o teu negócio próprio, tu precisa usar o Tray, o Cursor, o VS Code, fica muito mais simples de trabalhar mesmo em projetos grandes, assim. Principalmente se tu quer ser vamos dizer, um desenvolvedor no-code. Para qual a diferença? Vamos lá, vamos continuar aqui. Viagem. Estou testando aqui com vocês pela primeira vez, que vocês podem ver o histórico das execuções. E é aquilo que eu falei para vocês, com uma estrutura dessas aqui, tu vai passar 90% do tempo, se, no caso, a adaptação que tu está fazendo é para um cliente que tem, tipo, uma clínica, tu não vai precisar literalmente mexer em nada. Só se o cliente tiver alguma especificidade de CRM, mas, cara, é literalmente configurar o prompt. E essa automação aqui eu vendi por R$ 2.000. Com certeza tem agências de marketing que têm automações exatamente como essas, que usam métodos muito parecidos com os meus para editar para múltiplos clientes e ganham uma agência que consegue monetizar um template desses aqui para múltiplas empresas, múltiplas clínicas, vender esse template todo dia por R$ 5.000, eu acho super, super possível. Tem pessoas pagando esse valor em automações com IA que realmente entregam qualidade como essa aqui que vocês podem estar vendo. Olha esse atendimento. Ótimo, Diego. Viagem com 3 pessoas por 10 dias, começando na próxima segunda. Perfeito. Para que eu possa verificar a disponibilidade e te ajudar a encontrar o veículo ideal para essa viagem, onde seria mais conveniente para você retirar o carro? E para devolver, seria no mesmo local?
Eu eu não sei, eu acho que agora ele não vai eu vou terminar de configurar ele aqui, que eu não mudei todos os systems, pra gente finalizar de testar a gente finalizar o teste aqui dessa conversação. Vamos lá, sobre outras especificidades desse template aqui, ele já tem previsto já escalonamento para se precisar enviar para um humano, continuar o atendimento. O escalonamento é realmente um agente especialista em fazer essa transição e notificar o humano que tem que chamar esse cliente aqui para resolver o problema dele. Ele já manda um resumo. Deixa eu mostrar a tool aqui para vocês. Se ela já tiver. Aí, ó, ela está configurada. Número do cliente, pergunta original do cliente, a instância da Evo, que essa automação aqui é toda pensada na Evolution, e o contexto adicional para a Luana, que esse aqui vai ser preenchido pela IA. O assistente geral, a tool que ele tem é acessar o conhecimento da empresa e acessar o conhecimento geral mesmo. O gerente de confirmação, ele tem a tool de agendamento que ele consegue acessar o Google Calendar e confirmar um agendamento. E o assistente de agendamento, ele consegue criar agendamento, editar agendamento, cancelar agendamento, verificar a disponibilidade. O consultor de planos, ele notifica quando é pago e ele envia documentos para o WhatsApp, sim. Nesse projeto aqui, foi pensado numa clínica que vende serviços e ela mandava o conteúdo do serviço que ela está vendendo por PDF, então já tem isso aqui pré-configurado, envio por PDF. E o assistente de boas-vindas não tem nenhuma tool. Lembrando que todos os assistentes aqui podem adicionar tools para fazer múltiplas coisas, especificidades relacionadas àquele negócio que a gente está fazendo a automação. Essa automação aqui, ela tem uma série de fluxos que completam ela. Todas as tools ali descritas, uma principal do agendamento, para ele funcionar, existe uma notificação 24 horas antes do agendamento. Se a pessoa não confirmar, vai uma segunda notificação para avisar que, ó, essa aqui é a tua última chance, confirma aí, ou no máximo em 6 horas a gente vai fazer o cancelamento. E uma última tool que realmente chama aqui, ó, a tudo da agenda e cancela e manda uma mensagem para o cliente. Aqui não tô com o Node Devolution instalado, mas ele manda mensagem diretamente pro cliente que não confirmou o agendamento. Dentro desse projeto aqui também tem o envio diário pro especialista, no caso que recebeu esse produto, de todas a agenda dele no dia. Isso aqui é algo muito legal, que a maioria dos prestadores de serviços que a gente for vender uma automação como essa aqui, eles precisam disso, ou por envio por e-mail, ou por envio mesmo pelo WhatsApp do resumo. E essa integração aqui é uma integração muito legal, que eu fiz ela totalmente do zero. Eu desenvolvi essa integração onde tu consegue verificar a disponibilidade, e aqui a gente usa alguma série de especificidades que eu nunca vi em outra automação, onde a gente procura feriados nacionais que o especialista não vai atender. A gente procura eventos da clínica, que daí não tem como fazer atendimento, e as regras específicas a gente busca na nossa base de conhecimento, regras que são feitas através de JSONB na nossa base de conhecimento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu tô com a tabela aberta aqui, é fácil. Acabei de criar aqui todas as tabelas. Vocês podem ver essa tabela aqui, ó, de Knowledge Base, é onde a gente define o horário que a clínica vai atender e a gente dá toda a base de conhecimentos além disso. Olha aqui, nesse caso ainda não está configurado. Tá assim, ó, horário de funcionamento no domingo, no sábado, de segunda a sexta. Isso aqui seria as informações que puxariam ali pela base de conhecimento, ó, das 8 às 18 horas. A gente procuraria todos os type horário de funcionamento para interpretar através do código e verificar a disponibilidade também no horário de atendimento do cliente. Claro, a gente só pode marcar na agenda baseado no horário que a empresa atende em si.
Essa é a automação em geral, ela tem todos esses pontos. Agora vamos continuar aqui com a conversa com o bot, que ele saiu de uma clínica de nutrição para uma empresa de aluguel de carros. Eu vou continuar aqui para demonstrar para vocês como esse sistema multiagente realmente funciona bem e a qualidade nas respostas que ele entrega. Olha que interessante aqui, ó. Tu tá vendo que ele mudou o nome do agente? Carlos Mariana. Isso aqui seria algo que a gente teria que mexer lá no system para ele ah, não usar dessa forma. E tá vendo que ele também tá usando o meu nome em toda a interação. Isso aqui também é algo que pode ser modificado no system. Não precisa chamar pelo nome em toda a interação, mas vamos lá. Oi, Diego, sou o Carlos, consultor especialista Flix da CarRent. A Mariana me passou suas informações. Você precisa de um carro para uma viagem. Olha, todo o contexto aqui de 10 dias com 3 pessoas e vai retirar e devolver aqui no nosso endereço. Perfeito. Para que eu possa te ajudar a encontrar o veículo ideal para essa viagem, gostaria de aprofundar um pouco mais. Você tem alguma preferência? Vamos lá, vamos continuar aqui o atendimento sedã. Mas vocês podem ver que tirando esses pequenos pontos aqui, o atendimento está perfeito aqui para uma empresa que eu configurei literalmente menos de 1 hora, todos os systems, e já está rodando, entre aspas, aqui em produção. Deixa eu ver se ainda está gravando. Eu vou pausar aqui e esperar ele. Aqui, ó, falei que eu queria um sedã executivo e olha que legal. Com essas informações consigo consultar nessa foto e te apresentar as melhores opções. Aqui seria o momento que ele acessaria a tool para ver todos os carros que estão disponíveis. Como eu criei tudo isso aqui só com base em realmente criar esse conteúdo aqui para vocês, mostrar para vocês como esse sistema multiagente é um sistema muito fácil de ser personalizado. Realmente eu abri aqui e editei ele em pouco tempo, baseado em outras formas de receber um template e editar, onde tu vai passar 1 dia, 2 dias, talvez 1 dia só para te entender o que tu tem que ser feito naquele template. Claro, isso também se tu não usar o meu framework de documentação, que eu não sei se eu falei para vocês, vai estar no segundo link na descrição. O primeiro link na descrição, eu vou fazer meu jabá, porque sim, é o meu sistema onde eu uso para fazer planejamento e criação de fluxos dentro do N8N. Já construí usando esse sistema MicroSAS, esse sistema aqui de atendimento que eu estou mostrando para vocês, de orquestração, além de sair da minha cabeça, que ele quase todo saiu da minha cabeça, ele também ele foi fruto dessa técnica de planejamento aqui que eu utilizo para construir qualquer coisa do zero. Ele tá muito barato, praticamente de graça, porque eu tô realmente transferindo um pouco do meu know-how dentro do N8N para facilitar a tua criação aí de um fluxo, de um sistema complexo do zero por apenas R$ 39,90. E eu não sei até por quanto tempo vai ficar esse valor aqui, tá? Então, vai lá e adquire enquanto ainda tá R$ 39,90. Vamos lá, para sua viagem de 10 dias com 3 pessoas e muita bagagem, eu recomendaria fortemente essas opções. Olha que bacana. Eu vou de Jetta. E agora vamos ver como vai continuar. Isso aqui é outra coisa, dá para adicionar uma tool para ele realmente conseguir enviar foto do carro. Mas se eu pedir aqui para ele enviar foto, ele não vai enviar foto, tá? Porque foi, como eu falei para vocês, tudo pensado aqui apenas para fim educacional e demonstrar mesmo a facilidade de personalização de um template baseado em orquestra. É realmente uma boa opção, fantástico para quem busca espaço e uma dirigibilidade superior. Você fez uma ótima escolha para sua viagem de 10 dias. Estou calculando um orçamento personalizado para você, incluindo o Jetta. 10 dias, vou verificar se temos algumas promoções especiais, seu perfil na sua locação. Aguarde um instante, por favor, já te apresento os valores com todos os detalhes. Isso é uma coisa que quando a gente está construindo, a gente tem que deixar muito claro no prompt que esse tipo de interação aqui é uma interação que não faz sentido, porque o agente ele não tem
Claro, apenas se tu criou algo pensando nisso, mas ele é reativo, ele não é proativo, ele não envia coisas apenas se tu criou algo para ele realmente enviar. Tipo, follow-up é proativo, mas aqui nesse caso ele tá viajando, porque ele não tem como me enviar depois. Perfeito, estou calculando o orçamento. Olha aqui, ó, aqui está uma simulação, muito massa. Fazendo toda a venda. Ele não tá formatado aqui, porque se ele tivesse no WhatsApp, ele estaria negrito, tá? Essas partes aqui. Mas o Telegram, ele é formatação em Markdown e funciona um pouco diferente. O engraçado é que eu acho que ele botou preços bem parecidos com a realidade. Eu acho que eu consegui trazer para vocês aqui a ideia desse fluxo. Deixa eu voltar aqui pro Equalix. E a facilidade de fazer a edição nesse tipo de template com lógica de orquestração e múltiplos especialistas e com tools já pré-definidas que podem ser adaptados para múltiplos tipos de negócio. E esse template aqui, como eu falei para vocês, aqui tá R$ 5.000, mas eu vendi ele por R$ 2.000. E se vocês quiserem adquirir ele exatamente como eu mostrei aqui para vocês, com todas os fluxos que eu mostrei aqui para vocês, estou vendendo ele por 350. E, cara, como eu sou uma pessoa muito legal, as primeiras 3 pessoas que adquirir vão ter uma call de 1 hora comigo para a gente trocar ideia e entender como é que a gente consegue adaptar esse template para o negócio em questão que elas querem adaptar. Vai ter 1 hora para conversar comigo, onde é que eu vou explicar exatamente o processo em mais detalhes de como fazer isso. E claro, também é 1 hora para trocar ideia comigo, a gente pode conversar sobre outras coisas, sobre outros projetos, que com certeza com a minha bagagem eu vou conseguir agregar bastante aí no teu projeto. Espero que tu tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha agregado de alguma forma na tua vida e até a próxima.